Boa noite, meu nome é Felipe e vamos para mais uma leitura bíblica. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Jesus, Filho Santo, peço a tua presença aqui, Deus, para a leitura de Romanos 15. Traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para essa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Vamos lá. Antes de ler Romanos 15, eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon, da carta de Paulo aos Romanos. Visão geral. Paulo, o autor, era um hebreu por descendência natural de Tarso, na Cilíaca, e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para Cilíaca, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por 1 ano. Depois disso, os dois foram a Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, na qual continuou até sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes viagens missionárias, qual sofreu durante um longo martírio até a sua morte. Epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo geralmente são colocadas em 4 grupos, como segue. O grupo escatológico, aqueles que lidam com a segunda vinda de Cristo, a são 1ª e 2ª Tessalonicenses, foram escritos em Corinto por volta do ano 62 a 63 depois de Cristo. O grupo antijudaico, ou aqueles que cresciam sobre controvérsias com professores do judaísmo, eles são 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, escritos durante a 3ª jornada missionária, provavelmente em Éfeso, Filipe e Corinto. O grupo cristológico, que centraliza seus ensinamentos em torno do caráter e da obra de Jesus, que foi escrito durante seu encarceramento em Roma, são eles Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios e Hebreus. Muito pensam que Paulo não escreveu Hebreus. O grupo pastoral, ou aqueles escritos para jovens pregadores que abordam assuntos de organização, governo da igreja e instruções práticas sobre evangelísticas. Pastores e outros obreiros cristãos, eles são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Todas as epístolas de Paulo, com exceção de Hebreus, caem muito naturalmente em 5 seções, como segue. Primeira, introdução, que pode conter uma saudação, geralmente incluindo o assunto da epístola, com o nome daqueles que colaboraram com Paulo no momento da escrita, e agradecimento pelo bom caráter ou conduta daqueles que se dirige. Uma seção doutrinária que discute alguns dos grandes ensinos cristãos que precisam de ênfase especial, sendo o caso da igreja ou do indivíduo abordado. Uma seção prática na qual se expõe a aplicação prática dos princípios discutidos na seção doutrinária à vida daqueles a quem ele se dirige. Uma seção pessoal na qual são enviadas mensagens de saudações pessoais para e por vários amigos. Uma conclusão na qual se pode encontrar uma bênção ou dedicatória para autenticar a carta com outras palavras finais. Motivação da epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma, Atos 19, 21. Agora espera fazê-lo em breve, Romanos 15, 24 e 33. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubesse de sua doutrina antes de sua chegada, essencialmente porque talvez tivessem ouvido grandes relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas, e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha feito ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejado ampliar
ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristão, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto, e ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar um bom serviço ajudando na sua apresentação. Romanos 16, 1, 2. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizado por alguns judeus que ouviram e creiam enquanto estava em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Então essa é a provável origem da igreja cristã em Roma. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios. Capítulo 1, versículo 6 ao 13 e do capítulo 7, versículo 1. Paulo a considera como sendo uma igreja essencialmente gentia. Capítulo 1, versículo 3 ao 7 e do capítulo 13 ao 15. Alguns erros de doutrina e prática adentrado às igrejas precisavam ser corrigidos. Eles parecem ter entendido mal os ensinamentos de Paulo e confiado de que ele ensinava que quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Capítulo 3, versículo 8. Eles podem ter pensado que ele ensinava que devemos pecar a fim de obter mais graça. Capítulo 6, versículo 1, que é a heresia da hipergraça, que a gente pode ficar pecando, que Deus sempre vai nos perdoar, mas não, a gente tem que ter a metanoia, a gente tem que, de fato, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa mente. E, portanto, pode ter sido feito do seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como os iguais no reino de Cristo. Capítulo 1, versículo 9 e 29. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Capítulo 14, versículo 3. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento. Capítulo 1, versículo 11 e versículo 13 e 15. E não é provável que outros apóstolos tivessem estado lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde havia trabalho. Aí capítulo 15, versículo 20 da carta aos Romanos e 2 Coríntios 10, 14 ao 16. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se não o seguiu, Pedro não estava lá, e o teste mais importante do papado é derrubado. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, em muitos das quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. Então, aqui, nessa introdução, a gente sabe que Paulo nem Pedro fundaram a igreja de Roma. Pedro foi convidado para ser bispo de Roma muito próximo do seu martírio. Ele foi o primeiro bispo e continuou como sendo o bispo da igreja de Antioquia. Depois ele abandona Antioquia após o convite e vai para Roma, onde ele se torna, não sei se o primeiro ou o segundo, mas sabemos que a igreja de Roma foi fundada muito antes. Não foi fundada por Pedro e por Paulo, ela foi fundada, provavelmente, como diz anteriormente, por judeus que foram convertidos em Pentecostes. E provavelmente, como todas as igrejas, tinha o seu próprio bispo. Argumento do livro. A doutrina do livro são consideradas e discutidas sobre 4 posições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período descrito, provavelmente em Corinto, por volta do ano 58 depois de Cristo. Tema: dom da justiça de Deus como justificação que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. Aí tem uma análise, vamos ver o que fala do capítulo 15. Conclusão. Deixa eu ver. Dever para ajuda e paciência. Dever para os fracos, ajuda e paciência, que vai do capítulo 14, do versículo 1 até o 15, versículo 13. Conclusão do versículo 14 até o final do capítulo 16. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa referente ao capítulo 15. Não.
Então vamos para a leitura de Romanos capítulo 15. Abra sua Bíblia na versão que você tem aí na sua casa. Eu vou ler na versão da King James atualizada, mas você pode ler na versão que você está acostumado a ler. Devemos viver em concórdia. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós devemos dar ao próximo visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que ofenderam caíram sobre mim. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que no meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantemos firmes a nossa esperança. Que Deus nos conceda perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que, com uma mesma convicção e uma só voz, glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, porque também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e também aos gentios. Glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E mais, louvai ao Senhor, todos os gentios, e louvam todos os povos. Isaías, enfatizando, declarou, brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que Deus da esperança vos abençoe plenamente com alegria e paz, à medida que vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo para os gentios. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido que já estáis cheios da bondade e plenitude súmprios da sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los mais uma vez à vossa memória, isso por causa da graça de Deus, a graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como um dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios e tornar uma oferta aceitável a Deus. Santificados pelo Espírito Santo, tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meio intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder e sinais e maravilhas, e por meio do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificado sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles quem não foi proclamado o verão, e o que ainda não ouvido compreenderão. E por este motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Paulo quer ver os irmãos de Roma. Contudo, agora não tenho mais o que me detém em nossas regiões, e tenho há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazer quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por se encaminhar à Espanha logo após haver desfrutado um pouco de vossa comunhão. Neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos, porque pareceu bem às igrejas Macedônia e da Casa levar uma oferta fraternal para os pobres dentro dos santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificando que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Bem sei que
Quando for visitar, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo por meio da vossa oração ao meu favor diante de Deus, para que me livre das descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem-vindo pelos santos, de maneira que a vontade de Deus e vos possa visitar com alegria e que vossa companhia desfrute de mim de um período para recuperar as forças. Que o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então essa é a leitura de Romanos 15. Agradeço a todos que entraram, quem está assistindo no YouTube. Até amanhã com mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau. Até a próxima.